Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes e estou começando mais um vídeo aqui para o canal Redimidos, amém? E hoje nós vamos meditar numa palavra, meus irmãos, que está lá em Salmos. Eu vou ler junto com você, por isso eu te convido a pegar a sua Bíblia, para que a gente medite juntos na palavra do Senhor, amém? Antes de a gente começar, eu quero pedir, eu quero fazer um convite, na verdade, a você que ainda não é inscrito aqui do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora e ative lá todas as notificações no sininho. Gostando desse vídeo, deixa também o seu joinha, o like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, amém? Bom, recado dado, vamos agora para a palavra. Então, abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo é o 112, e nós vamos ler o versículo 2, amém? Diz o seguinte: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Meus irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que, para mim, é um assunto muito importante. É um assunto que eu pesquiso, que eu gosto, tenho interesse de ler, e é um assunto que quando eu leio aqui a palavra, eu gosto de pensar também em assunto assim de família, casamento, o nosso relacionamento com o próximo, e algo muito importante nisso tudo, o nosso relacionamento com os nossos filhos, amém? Muitas vezes, essa vida corrida que a gente leva, é trabalho, é estudo, são os afazeres nossos dentro da nossa casa, tem também os nossos hobbies, atividade física, tanta preocupação, as contas para pagar, trânsito, amém? Que a gente acaba não tendo aquele tempo de qualidade com os nossos filhos. Às vezes a gente não tem nem tempo, muito menos de qualidade com eles. Um tempo para ter uma conversa, saber o que está se passando na escola, na faculdade, na família, do nosso filho, o que está acontecendo na vida dele, na vida dela, amém? Então, eu sinto que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração em relação à família e principalmente a filhos nesses últimos tempos. Eu tenho orado muito a Deus para me dar sabedoria para criar os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, 2 meninos. E os meus filhos ainda são crianças. Eu tenho um pequenininho de 2 anos, quase 3 anos, e eu tenho um filho que já é de 10 anos, quase 11. E assim, eu peço muito a Deus para me dar sabedoria, paciência também, me dá mansidão para falar com os meus filhos, me dá palavras para direcioná-los na vontade de Deus, nos caminhos de Deus também. Porque esse é um dever de toda mãe e de todo pai, do responsável por aquela criança, mesmo que não seja o pai ou a mãe. Todas as pessoas que têm responsabilidade sobre uma criança, sobre um adolescente, essas pessoas elas têm essa missão de ensinar os caminhos do Senhor para essa criança, para esse adolescente, amém? Então, eu sou, além de mãe, eu sou tia também, tenho os meus sobrinhos. Então, até para com os meus sobrinhos, eu também tenho essa missão de quando precisar dar uma palavra, uma orientação, um conselho, ser sempre à luz da palavra de Deus, amém? Então, eu estava assistindo esses dias no YouTube uma mensagem sobre essa nova geração, que são os nossos filhos, os nossos jovens. Essa nova geração tem muitas coisas acontecendo em torno da vida deles, amém? Os nossos filhos, a futura geração que serão os netos e assim por diante, são gerações diferentes da que nós fomos. Essa geração nova recebe muita informação, irmãos, muita, da tecnologia, é o tempo todo. Hoje em dia um bebê, ele já mexe no celular, amém? E isso é algo que não adianta a gente falar assim, eu não vou colocar na mão do meu filho um celular, um tablet. Uma hora ou outra
a criança vai ter acesso. É inevitável, amém? Então as pessoas estão sempre conectadas, as crianças já nascem conectadas. Então é muita informação o tempo todo. E a cabeça dos nossos filhos, elas vão o quê? Se enchendo dessas informações, amém? E isso vai gerando muita coisa, sabe? Vai gerando muita ansiedade, vai gerando às vezes depressão, vai gerando às vezes um medo, uma timidez. Tem várias coisas. Mas algo que eu acho muito importante a gente entender é que se nós não chegarmos até as nossas crianças, aos nossos jovens, para ter diálogo, para dar atenção, para dar carinho, amor para eles e para ensiná-los a palavra de Deus, a seguir a Jesus Cristo, essas crianças e esses jovens, meus irmãos, eles vão ser criados e guiados pelo mundo. Por Satanás mesmo que eu tô falando, amém? Então, se nós não queremos que os nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens estejam na mão do inimigo, fazendo essa vontade que está aí fora da carne, onde tudo é permitido, onde o errado virou certo e o certo virou retrógrado, nós temos que pegar as nossas crianças e os nossos jovens e ensiná-los a palavra de Deus de uma maneira leve, de uma maneira amorosa, com calma, com paciência, amém? Da maneira que Jesus tem esse amor e essa paciência, essa calma de nos ensinar também, amém? Porque a gente tem que seguir o exemplo de Cristo, o exemplo do nosso Pai, de Deus, que todas as vezes que nós precisamos de direção, o Senhor, Ele vem com amor, com paciência, e nos ensina, e nos direciona, e nos corrige. E Deus tem uma maneira muito bonita de ensinar, de direcionar, de educar, de repreender. Amém? E nós temos que seguir esse exemplo do nosso Pai para com os nossos filhos, para com as nossas crianças e jovens. Amém? Então a primeira coisa que me chamou a atenção nessa pregação que eu assisti foi que o pastor ele estava ensinando sobre uma questão de que ele sempre falou uma frase, ele e a esposa dele, de que eles não geraram filhos para povoar o inferno. Eu achei forte essa palavra dele, sabe? Porque é um pensamento que eu tenho e eu coloquei essa frase para minha vida também. Eu não aceito que os meus filhos povoem o inferno. Então eu tenho que tomar as rédeas da situação dentro da minha casa e ensinar os meus filhos e alertá-los sobre o caminho do Senhor e o caminho do mundo, amém? Então já começa por aí. Eu tenho como mãe, meu marido como pai, tomarmos a decisão de educar os nossos filhos debaixo da luz da palavra de Deus. Outra coisa, para que eu gerei os meus filhos? Eu gerei os meus filhos para serem sacerdotes do Senhor. Amém? Então, diga isso você também nas suas orações. Diga que você gerou filhos para serem sacerdotes do Senhor. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Eu não aceito, meus irmãos, que nenhum da minha descendência, ninguém da minha descendência, se desvie do caminho do Senhor. E nas minhas orações, eu sempre falo isso, que eu e minha casa servimos ao Senhor e serviremos ao Senhor até o fim. E que os meus filhos são bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor. E que os meus filhos serão grandes homens de Deus, abençoados, prósperos, cheios de saúde, de alegria, de paz do Senhor, da sabedoria do Senhor. E é isso que nós temos que fazer, orar, meus irmãos, orar pelos nossos filhos. Porque a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer numa situação, por exemplo, filho ainda é uma criança ou já é um adolescente, mas o filho às vezes está dando algum problema
você tá percebendo que tá tendo algum problema na vida dele, alguma atitude que ele tá fazendo que não é legal, de repente rebeldia, falando palavrão, de repente tá com amizades que não são bacanas, eu não sei, tá tirando notas ruins na escola, não tá conseguindo se concentrar para estudar, fica muito nervoso, tem várias coisas, ou tá muito triste, de repente tá muito calado, muito quieto, não sai do quarto, enfim, tem várias situações que podem estar acontecendo. Uma situação que está fora do comum, você tem que olhar e falar assim, peraí, tem algo errado aqui. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é oração. Às vezes a gente pega e esquece, quer ir procurar já na carne, né, no físico, onde na verdade a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Então, a palavra de Deus lá em Mateus, deixei separado aqui, Mateus 6,6 diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então a nossa oração, ela tem que ser a primeira coisa que vai chegar diante de Deus. Não é a murmuração. Ah, não sei por que meu filho tá assim. Ah, não sei por que minha filha não se endireita. Ah, eu fiz tudo certo, onde foi que eu errei? Não é a murmuração que tem que chegar em Deus. O que tem que chegar em primeiro lugar até Deus é a nossa oração. Se o seu filho está indo bem, glória a Deus, continue orando. Ou, se você nunca orou pelo seu filho, comece a orar, mesmo a vida dele estando tudo bem. Se o seu filho, sua filha já está dando algum sinal de que não está indo bem, alguma coisa está acontecendo de errado, comece a orar. Se já está orando, redobre as orações, amém? Eu digo que quando a gente está numa luta, meus irmãos, e que a gente está vendo que orar uma vez no dia só não está adiantando, a gente tem que orar ainda mais. Daniel orava 3 vezes. Amém? Então a gente tem que seguir esses exemplos. Às vezes uma vez só, 2 vezes só no dia não adianta. A gente tem que arrumar um tempo para orar. Essa é a primeira coisa, a primeira questão. Então, outra coisa que eu também aprendi é 3 lições para os pais cristãos. Então vamos lá, mamães e papais cristãos. A primeira coisa é: ame o seu filho, ame a sua filha, amém? Então, ame essa criança, ame esse adolescente, entendeu? Por quê? Porque Jesus, Deus, é amor. Nós temos que amar a Deus primeiramente, e o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o seu próximo, mais próximo de você? São os seus da sua casa. Os filhos, o marido, a esposa. Eu não sei quem mora com você, de repente é um sobrinho, um primo que você cuida, eu não sei, né? Cada caso é um caso. Mas os seus próximos são as pessoas que estão ali perto de você, esses são os mais próximos. E depois vão tendo as outras pessoas, amém? Então, ame as pessoas que estão perto de você, ame os seus filhos, ame as crianças, ame os jovens que estão ali perto de você, amém? E demonstre esse amor, não só com palavras, amém? Demonstre esse amor com atitudes, com carinho, com cuidado, com, de repente, mudar a maneira de você falar. O que eu vejo muito? Eu vejo muitos pais, as pessoas sendo grossas com as crianças, sendo grosseiros com os jovens e querendo que essas crianças e jovens sejam as pessoas mais educadas e fofas com eles. Não vai acontecer. Porque a maneira como você, meu irmão e minha irmã, trata o próximo, você vai ser tratado. É uma mão ali, né, de via dupla. Então, se eu tô dando grosseria, eu vou receber grosseria, porque eu tô ensinando aquela criança, aquele adolescente a ser grosso. Então, de repente, tá precisando orar para Deus mudar o seu jeito de agir, a tua postura de falar com essa criança, com esse jovem, amém? Então, fale com seus filhos com amor, com calma, com paciência. De repente, conta até 10, ore e fala: agora, Senhor, vai na frente. Põe um anjo aqui na minha boca para que eu não fale grosseria, para que eu não seja rude, para que eu não seja impaciente com meu filho, com a minha filha. Me dá, Senhor, as palavras certas de sabedoria para lidar com essa situação. Me acalma antes de eu ir lá falar. Amém?
Então essa é a primeira coisa, amor, amar, não só falar que ama, mas demonstrar que ama, amém? A segunda coisa é trazer o seu filho, a sua filha, para perto de você. Então é o que eu falei no início, às vezes a criança, o jovem, tem a vida dele ali, vai para a escola, vai para os cursos, você trabalha ou você faz as suas atividades e vocês quase não se vê. Então isso vai causando distanciamento, meus irmãos, isso não tem como, é inevitável. Mas os momentos que você tem para estar junto dos seus filhos, esteja junto dos seus filhos, esteja presente. Tenha tempo de qualidade. De repente você não consegue ter horas ali junto, fazendo coisas legais que seu filho gosta, ou tendo uma conversa. Mas o tempo que você tiver, que seja 10 minutos, mas que sejam 10 minutos olho no olho, focando no que o teu filho está te contando, falando para você, te mostrando, amém? E que seja um momento agradável, feliz, legal. Seja um momento que você possa mostrar para o seu filho a sua mudança em Cristo Jesus. Que você possa mostrar para o seu filho como Deus é maravilhoso, como Jesus é lindo. Que você possa, de repente, no final da conversa, ou no início da conversa, ou no meio da conversa, dar uma palavra de encorajamento para o seu filho, de alegria, de prosperidade. Amém? Então, traga o seu filho para perto de você. Se interesse pelas coisas que os seus filhos gostam. A filha gosta de maquiagem? Se interesse, mesmo que você não ligue muito para esse assunto, mas ela gosta, então mostre interesse nas coisas que ela gosta. Se o seu filho gosta de repente de música e você não liga tanto assim, mas mostre interesse. Ah, que música que você está ouvindo? O que você está fazendo? Sua filha, é maquiagem? Nossa, o que lançou novo aí de esmalte, filha? Mostra pra mim aí quais são as cores que você está gostando de usar. Sei, entendeu? Entra também no mundo deles, amém? Traga um pouquinho do mundo deles para perto de você, para vocês terem essa conexão, amém? E você também saber o que está acontecendo ali na vida, né, dos filhos. E aí, depois de você demonstrar amor, depois de você trazê-lo para perto de você, a terceira coisa é confronte-o. Se o seu filho está passando por uma situação em que você está precisando ter uma conversa séria, direcionar, falar, olha, filho, eu te amo muito, mas as atitudes que você está tendo, eu não concordo. A vida que você está levando, eu não concordo, eu não aceito, porque essa não é a vida que Deus quer para você. Não é a vida que vai ser melhor para você, nem agora e nem lá na frente. Então senta aqui, vamos conversar. E aí você vai na palavra, sempre tenha uma palavra para dar para o seu filho, porque quando a gente vem à luz da palavra de Deus, o próximo não consegue debater com você, porque a própria palavra fala no coração da pessoa, amém, irmãos? Contra a palavra de Deus, a pessoa ela fica sem argumentos, porque é a palavra, o Espírito Santo convence a pessoa do erro, do pecado, da mudança, amém? Então a gente fala a palavra e depois quem vai agir é Deus, através do Espírito Santo, amém? Então essas 3 lições eu guardei para minha vida e estou agora compartilhando com vocês. Espero que vocês também guardem, coloquem em prática e que eu creio que vai ser uma grande bênção na vida de vocês, na vida dos seus filhos e na vida da sua família. Porque quando toda a família está em comunhão, meus irmãos, o inimigo não consegue entrar para fazer o quê? Brigas, picuinhas, divisões, amém? Porque o inimigo ele quer roubar, matar e destruir. Mas quando uma família está assim unida, tá, sabe, fechadinho assim um com o outro, Deus está ali no meio, não tem como o inimigo entrar para agir. Ele pode tentar, mas aí a gente resiste ao diabo e ele foge. Amém? Então, para finalizar aqui esse vídeo, eu quero chamar a atenção também para um outro detalhe. Tenhamos equilíbrio, meus irmãos. Equilíbrio. Não saia batendo nos seus filhos. Eu não concordo com esse negócio de bater em filho, de bater em criança, de bater em adolescente. Eu não acho isso certo. Eu acho que isso gera no indivíduo raiva, ira, rancor, ódio, vingança. Eu não gosto. Então não bata nos seus filhos. Se você nunca bateu, amém, continue assim.
converse, mostre na palavra, ore pelo seu filho, abra jejum pelos seus filhos. E se você já bateu, tem costume de bater, em nome de Jesus, pare com isso, porque bater não é a solução. Repreender uma pessoa, a gente não precisa partir para agressão física. Com amor, Jesus, ele nos ensina a repreender com amor e com sabedoria. Amém? Então isso é algo que eu também quero chamar a atenção. Então vamos ter equilíbrio das nossas emoções, que às vezes na hora da raiva, o ser humano ele quer o quê? Agir pela raiva. E às vezes acontece de partir para agressão física ou de xingar a ponto de humilhar tanto a criança, o adolescente, o filho, que aquilo ali entra na cabecinha deles, gente, e aquilo ali destrói a pessoa por dentro. Então tem palavras que elas são muito duras de serem ouvidas, então toma muito cuidado. Aquilo que você, mãe, que você, pai, tem falado para os seus filhos, tem falado para as crianças, para os jovens, porque isso pode destruir por dentro um ser humano. Amém? Então, ore a Deus para mudar suas atitudes, o seu jeito e para mudar também as atitudes e o jeito de agir dos filhos, para que em comunhão todos com Cristo sejam um só corpo, como a gente tem que ser como igreja, amém? O Espírito Santo agindo no meio de nós, amém? E para finalizar, eu tenho aqui também uma palavra lá em Isaías. Abra lá no capítulo 54 e o versículo é o 13, que diz assim: E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Glória a Deus! Eu recebo na minha vida, para os meus filhos, essa palavra, meus irmãos. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Amém? Então, se a gente unir aqui o que a gente leu, né, lá em Salmo 112, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. A gente unindo essas duas palavras, meus irmãos, é só vitória, é só bênção, amém? Então, determina, profetiza que a sua descendência será poderosa na terra, que a sua descendência será abençoada, amém? Porque os seus filhos, os seus netos, os bisnetos e todas as gerações que virão na sua família serão abençoadas, serão de justos, amém? E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Na nossa vida, algo muito importante é ter paz. E é o que hoje o inimigo mais rouba das pessoas, não é mesmo, irmãos? É a paz. Mas quando a nossa paz vem de Cristo, que é aquela paz que excede todo o entendimento, o diabo não consegue roubar, ele não consegue tirar. E é essa paz de Cristo que eu profetizo sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém? E que os seus filhos serão discípulos do Senhor, em nome de Jesus. Então, repita essas palavras que nós meditamos hoje, coloca nas tuas orações, repita todos os dias essas palavras e determina mesmo, profetiza sobre a vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus sobrinhos, dos seus primos, da tua família toda, amém? De quem o Senhor colocar no teu coração, ora e profetiza e determina, em nome de Jesus, que assim será na vida dos teus filhos, da tua descendência. Nenhum vai se desviar dos caminhos do Senhor, porque você gerou sacerdotes do Senhor. Os seus filhos são bênção, são herança do Senhor. Amém? Então cuide com muito amor, com muito carinho, zelo, amém? Dessa herança maravilhosa que está nas tuas mãos, porque todos nós vamos dar conta ao Senhor naquele grande dia dos nossos filhos, né? Nós vamos dar a satisfação para o nosso Pai naquele dia sobre como nós encaminhamos os nossos filhos, como nós cuidamos dos nossos filhos, amém? Como nós ensinamos e se ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos, que a Bíblia diz: ensina o caminho a
criança, aquele caminho que ela deve seguir, enquanto ela é criança, enquanto ela é jovem, para que quando cresça não se desvie do caminho. Amém? Então essa missão é nossa. Se você tem uma criança, se você tem um jovem, essa missão também é tua. Amém? Então, Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua família, os teus filhos, as suas descendências aí que virão. Amém? Em nome de Jesus, você seja uma bênção, que Deus te dê muita sabedoria, paciência, amor, aquele amor ágape que vem do nosso Deus. Que Deus te dê aos seus filhos, ao seu marido, a toda a tua família, muita saúde, prosperidade em nome de Jesus, e que você crie os seus filhos no caminho do Senhor e que eles sejam bênçãos para essa geração. Em nome de Jesus. Grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Redimidos. Tchau, tchau!